Muito obrigado, pastor André, pelo convite, pela oportunidade de poder conhecer essa querida e amada igreja aqui, pessoalmente. Não conhecia a Comunidade Batista de Moema, mas conheci o pastor André, conhecia o pastor Gustavo, que falou muito bem de vocês para mim, e eu fiquei pensando o que eu poderia compartilhar com vocês na manhã de hoje. E eu fiquei pensando, então, em um modelo de uma igreja saudável, de uma igreja relevante, de uma igreja cativante, e fui levado a pensar na igreja em Tessalônica. E, nesse sentido, eu queria convidar vocês a abrirem comigo sua Bíblia, na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, e eu queria ler apenas os primeiros versos 1 a 5, ali da primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Eu vou fazer a leitura aqui na versão revista e atualizada e peço que você acompanhe então comigo na versão que você tem em mãos. Tá bom? Diz assim, 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 5. Paulo, Silvano é o nome latino para Silas, ok? E Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos, amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Eu costumo dizer que a igreja de Tessalônica é aquela igreja dos meus sonhos. E vou explicar para os irmãos. Se existe uma igreja no Novo Testamento que eu teria aversão em pastorear, essa igreja seria a igreja de Corinto. E provavelmente os irmãos sabem por quê, né? A igreja de Corinto é uma igreja que Paulo descreve nas suas duas cartas, muito problemática, repleta de dons, mas com um funcionamento bem competitivo, acirrado, um ânimo assim, bem disposto um com o outro. Aquela igreja tinha problemas doutrinários, alguns irmãos daquela comunidade já não estavam mais crendo sequer na ressurreição de Cristo e a ressurreição prometida ao seu povo. Mas se existe uma igreja modelo, exemplar no Novo Testamento, particularmente, eu penso que a igreja de Tessalônica seria uma delas. É aquela igreja radiante, aquela igreja que foi plantada pelo apóstolo Paulo ao longo da segunda viagem missionária dele, com menos de um mês. Se você conhece o texto de Atos 17, você há de se recordar que apenas por 3 sábados, Paulo ali, numa sinagoga, prega o evangelho de Cristo e inúmeras famílias se convertem. E é impressionante o solo fértil que o apóstolo Paulo encontra na região de Tessalônica. Mas quando nós lemos essa carta dele, a segunda carta dele, nós percebemos uma preocupação latente no coração do apóstolo Paulo. E por que essa preocupação? Porque ele sabia, por um passado muito recente ao escrever a sua primeira carta, que ele havia sido banido daquela cidade para não ser morto. Então, há traços nessa primeira carta do apóstolo Paulo de sentimentos mistos, de alegria, de contentamento, de felicidade por um lado, mas de preocupação intensa com aquela igreja recém-plantada. E aí então o apóstolo Paulo se dedica a escrever essa carta reconhecendo traços de uma igreja saudável, de
de uma igreja bíblica, de uma igreja cativante, e essa igreja é a igreja em Tessalônica. E nós vamos olhar aqui juntos hoje para 3 características de uma igreja saudável, para 3 elementos distintivos de uma igreja relevante. E com certeza, eu creio que esses 3 traços se encontram presentes aqui também na comunidade batista de Moema. Aliás, conhecendo hoje os irmãos aqui, posso dizer que essa igreja está aqui, tempos atrás eu diria que recrutando o Barcelona ou o Real Madrid, mas depois de ontem eu acredito que é o PSG, né? Com a Evelyn, com o pastor André, pastor Gustavo, e com certeza com uma liderança muito sólida e muito responsável. O que passa pela sua cabeça quando você pensa em uma igreja consistente, uma igreja saudável? Na minha experiência pastoral e conversando com muitos irmãos de outras igrejas, de outras comunidades, normalmente o pensamento que caracteriza a mentalidade cristã do nosso tempo é uma igreja saudável, uma igreja que tem, por exemplo, um calendário repleto de atividades. Isso demonstra uma igreja ser viva, ser uma igreja vibrante, uma igreja atuante. Em muitos outros contextos, uma igreja viva e saudável tem a ver com uma igreja cujo prédio e estrutura é própria, contém salas amplas, com ar-condicionado, amplos estacionamentos e assim por diante. Mas, irmãos, isso não tem absolutamente nada a ver com a perspectiva apostólica de uma igreja saudável. E eu quero, então, olhar com os irmãos hoje e talvez desconstruir um pouquinho dessa impressão que nos é passada de que uma igreja viva e saudável tem a ver com esses elementos que eu acabei de discorrer. E mostrar que, na perspectiva de Deus, uma igreja viva e saudável tem a ver com outros elementos que o apóstolo Paulo encontra e descreve na igreja de Tessalônica. Então, olhe lá comigo o que diz versículo 3, capítulo 1. Olha lá. Querida igreja de Tessalônica, eu me recordo de vocês diante do nosso Deus e Pai, e essa postura diante de Deus Pai é talvez de joelhos dobrados, em oração por aquela igreja. Paulo está dizendo, toda vez que eu dobro o meu joelho e penso em vocês e me apresento diante de Deus em oração, me vem à mente 3 marcas presentes na comunidade de Tessalônica. Primeira delas, a operosidade da vossa fé. Então, uma igreja viva, saudável, uma igreja cativante, a igreja dos meus sonhos, é a igreja, então, marcada por uma comunidade cuja fé é operosa. Paulo continua dizendo, também é marcada pela abnegação do vosso amor, um amor que renuncia. E terceira marca, pela firmeza da vossa esperança. Então vamos olhar detalhadamente para cada uma dessas 3 marcas. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor André, mas eu não costumo falar menos de 1 hora na minha igreja. Então espero que os irmãos não estejam com fome. Brincadeira, irmãos, vou tentar ser breve e bastante objetivo, mas é verdade, tá? Eu não falo menos de 1 hora. O pessoal da Vida Nova me conhece, tá bom? Mas olha lá comigo uma demonstração na sequência do texto, olhando para os versículos 6 e 7, o que Paulo tem em mente quando ele fala da operosidade da vossa fé. Não lemos os versículos 6 e 7, mas acompanhe comigo aí. Com efeito, vocês se tornaram imitadores nossos e do nosso Senhor. Imitadores nossos de quem? Dos apóstolos. Em apenas 3 sábados, vocês conheceram o Evangelho, abriram o coração de vocês para Cristo Jesus e fizeram uma opção na vida de vocês, de serem imitadores nossos, dos apóstolos e do nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo recebido então a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram o modelo
para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Como que nós enxergamos uma fé operosa na igreja de Tessalônica à luz dos versículos 6 e 7? Paulo diz, uma igreja operosa, cuja fé operosa é uma igreja que discipula. Discipulado tem a ver com imitar a Cristo. Se apropriar dos valores e dos princípios de Cristo Jesus em sua própria vida e perseguir colocar no seu cotidiano essas verdades e transmiti-las a outros. Infelizmente, nós vemos muitas igrejas tendo um calendário repleto de atividades. E não necessariamente isso é ruim, ok? Existe espaço para alguns ministérios e atividades. E são bem-vindos na vida da igreja. Contudo, o que eu percebo numa análise crítica minha é que muitas dessas igrejas valorizam muitas atividades e negligenciam exatamente aquilo que é indispensável para a saúde da sua igreja. E o que é indispensável? A prática do discipulado. Querer ser semelhante a Cristo Jesus. Ser um verdadeiro imitador e encorajar o seu irmão que está ao lado seu, na frente ou atrás do seu banco, a ser cada vez mais parecido com Cristo. Isso é inegociável, isso é indispensável. E uma fé operosa é reconhecida por meio dessa busca persistente, incessante em querer ser parecido com Jesus. Mas quando a gente olha o versículo 8 de 1 Tessalonicenses 1, olha lá aqui que Paulo continua dizendo sobre a operosidade da fé daquela igreja. Porque de vós, cristãos de Tessalônica, repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Impressionante, admirável. Uma fé operosa é uma fé que reverbera o Evangelho de Cristo por onde ela vai. Ou seja, uma fé operosa é uma fé que discipula e uma fé que anuncia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. E Paulo está escrevendo essa carta provavelmente lá em Corinto, dizendo, chegou aqui a expressão da vossa fé. Impressionante. Eu não tenho nada a acrescentar à vida e à conduta de vocês. Agora, sabe o que eu percebo? E antes de ir pastorear em Indaiatuba, o pastor André conhece bem minha história, eu servi a Igreja Batista em Vila Mariana. Aqui muito bom ver a irmã Marilze, o irmão Marco, a vovó também, e saber que são tios aqui, acho que é do Guilherme, é isso? Que legal, conhecendo a família aí, muito bom, muito bacana ver essa ligação. Mas uma das coisas que eu percebi muito, durante 9 anos que eu tive servindo em Vila Mariana aqui em São Paulo, é que principalmente grandes centros urbanos, a gente se depara com irmãos e nós perguntamos como vai a vida cristã deles com Deus, e eles dizem assim, pastor, o senhor sabe, né? A vida de São Paulo é muito corrida, a gente não tem tempo para nada, a gente trabalha sábado, trabalha domingo, dependendo de escala. Eu sei que isso não acontece com a CB Moema, né? Só lá em Indaiatuba e alguns outros lugares, mas... Irmãos, eu queria dizer que isso não é uma fé operosa. Porque a fé que não tem tempo para Deus, ou para o seu próprio relacionamento com Cristo, é uma fé inerte. É uma fé sem expressão. Também é muito comum nós desafiarmos alguns cristãos à prática do discipulado, do evangelismo, e eles dizerem assim, pastor, eu amo essa ideia, mas eu nunca tive um treinamento, nunca fui para o seminário, eu não me sinto qualificado, preparado para fazer isso. E é por causa disso que eu não faço. Eu sou tímido, sou imaturo, não sei nem por onde começar. E ainda há aqueles
que me desculpe a expressão, mas com muita cara de pau, diz assim: não, pastor, sabe por que eu não faço isso? Porque a igreja não me dá oportunidade. Ou porque o pastor André, ele nunca me desafiou, não me dá oportunidade. Querida igreja, se você não tem tempo, se você não se sente preparado, ou se você diz não ter oportunidade, eu lamento dizer, mas biblicamente a sua fé não é operosa. A sua fé é uma fé inerte, é uma fé morta. E lembra das palavras de Cristo no Sermão do Monte? Que nós seríamos sal da terra e luz do mundo, mas no momento em que o sal deixar de salgar, nada mais resta senão para ser lançado ao solo e pisado pelos homens. Cristo não morreu naquela cruz para nos resgatar, para que a gente continuasse na mesmice, para que nós continuássemos vivendo de acordo com a nossa velha natureza, mas para que nós pudéssemos ser luzeiros, brilhar, e poder assim comunicar essa esperança àqueles que estão ao nosso redor. Lamentavelmente, no período em que eu estive exercendo o meu ministério aqui em São Paulo, tive conhecimento de igrejas que me surpreenderam com algumas decisões. Eu não sei se o pastor André sabe dessa, mas eu conheci uma igreja que foi deliberada em assembleia em ter um rol de membros inativo. Isso existe? Pois é. Ao ouvir aquilo, eu disse para esse irmão querido e amado: olha, a minha avaliação de um rol de membros inativo é uma avaliação biblicamente orientada por um rol de incrédulos ativo. Um rol de joio. Entendem, irmãos? A seriedade do negócio. Ah, não, o senhor não entendeu, pastor. É assim, esse rol de membros inativos são daqueles que não vêm mais congregar conosco, não estão mais envolvidos em ministério nenhum, acompanham transmissão e vivem sua vida cristã solo. O problema é aquilo que o pastor André abriu o culto aqui dizendo: não existe vida cristã solo. A vida cristã é para ser vivida em comunidade. Então, muito mais me parece ser um rol de incrédulos ativos dentro de uma igreja, de pessoas que não entenderam o que é o Evangelho e o que Cristo fez ao plantar a sua igreja, do que propriamente serem crentes com uma fé operosa. Mas eu preciso seguir, deixa eu avançar, tem muita coisa para compartilhar, mas pense comigo ainda na segunda parte do versículo 3 de Tessalonicenses, capítulo 1. Segunda marca tem a ver com a abnegação do vosso amor. Sabe o que é isso? É um amor que renuncia. É um amor que abre mão. Isso é a abnegação do vosso amor. Maridos, homens casados, lembra daquela época em que você namorava a sua esposa e você fazia faculdade, estagiava, trabalhava, e você não via a hora de chegar ali a sexta-feira à noite, ou sábado, para você poder sair ao encontro dela, e ter um tempo com ela, e namorar, comer uma pizza, ir ao cinema, se aproximar. E eu tenho certeza que, se você se lembra desse momento, o tempo podia estar sol, o tempo podia estar chuva, e o que você fazia? Você ia ao encontro dela. Não interessa se está tendo greve do metrô, se está tendo enchente em São Paulo, porque o seu objetivo, o seu coração está tão ligado àquela pessoa que você ama, que você pagaria facilmente o preço para estar ao lado dela. Porque você sabe que segunda-feira está aí, você voltaria para a faculdade, para o seu trabalho, ela também, e você tinha pouco tempo para aproveitar ao lado dela, e você
tinha que estar ao lado dela e aquilo era inegociável para você. E olha só que surpreendente. Olha comigo agora no capítulo 2. Dá um salto aí, em 1 Tessalonicenses 2, e vai comigo no versículo 8. Olha só. Olha o que Paulo escreve nessa carta para aquela igreja. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Irmãos, a igreja de Tessalônica estava inserida num contexto de indivíduos perversos e violentos. Lá no livro de Atos, por causa da conversão, em Atos 17, de muitas famílias ali em Tessalônica, indivíduos incitados pelos judeus ortodoxos saíram em busca de Paulo. Ele desceu para Bereia, chegaram em Bereia, eles pegou o barco e foi para a Península de Acaia, foi para Corinto, de onde ele escreve essa carta, porque eles queriam a cabeça do apóstolo Paulo. E aí, quando Paulo está lá em Corinto, ele escreve no capítulo 2, verso 8, dizendo o seguinte: olha, querida igreja, eu queria tanto, mas tanto estar aí com vocês ao seu lado, que eu não queria estar aí apenas para entregar o evangelho de Deus a vocês. Eu estaria aí para entregar a minha própria vida na mão desses cidadãos perversos, para estar apenas 5 minutos ao seu lado. Eu morreria se fosse possível, mas eu não abriria mão de estar com vocês. Isso é a abnegação do vosso amor. Paulo está dizendo: eu sei que vocês possuem um amor que renunciam. O meu amor para com vocês é igual. Eu abriria mão de tudo só para poder estar com vocês, inclusive da minha própria vida. E por que a igreja de Tessalônica tinha um amor que renunciava? Porque quando Paulo saiu de lá, tudo indica que os perversos daquela cidade, em alguma medida, ofereceram retaliações às famílias que se converteram. E Paulo está dizendo: eu morreria só para estar ao lado de vocês. Irmãos, isso me constrange, isso me humilha, porque em dias de tanta facilidade, é tão fácil negociar, estar na igreja, estar num jantar de namorados, estar em uma atividade ministerial, é tão fácil. E Paulo está dizendo: olha, eu morreria para estar com vocês. Capítulo 2, versos 17, olha como ele continua manifestando o seu amor. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. Eu, Paulo, estou orfanado. Olha que expressão bacana. Eu estou me sentindo só, sem pai nem mãe. E por que você está com o coração assim, Paulo? Porque eu estou longe da vossa presença. Não do coração. Meu coração está aí com vocês. Com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo de ver-vos pessoalmente. Se tem um desejo presente no meu coração, sabe qual é? De estar com vocês, Tessalonicenses. Se tem um desejo presente no coração dos membros da CB Moema, é: amanhã é domingo. Amanhã eu estarei lá, com a minha família na fé. Amanhã é dia de ceia. Eu vou ter a oportunidade de recordar aquilo que Cristo fez por mim e pela sua igreja, ao lado de pessoas que eu amo e que eu sei que me amam. Esse é um amor que renuncia, um amor abnegado, um amor que
deixa em segundo plano as suas diferenças. Eu costumo dizer lá na minha igreja que a família cristã é como uma família de porco-espinho. Como é que é a família de porco-espinho? Quando está juntinho, o que acontece? Ai, 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 está espetando. Ai, deixa eu me afastar. Mas se aquele animal está longe da sua família, ele fica vulnerável e se torna uma presa. Então é melhor estar juntinho. Paulo está dizendo, eu pagaria o preço que for necessário para estar com vocês. Diante disso, a minha pergunta é, você se esforça? Seja sincero, seja honesto, não é para mim, é para você mesmo, para o seu coração, para Deus. Você se esforça para estar com os seus irmãos? Você se esforça para estar alimentando esse vínculo de comunhão? Você é uma pessoa que serve em diferentes ministérios? Você é uma pessoa engajada na causa de Cristo, no reino de Deus? Você é um contribuinte, financeiramente falando, ativo? Porque você entende que esse recurso, ele é importante para a expansão do reino, para o avanço da causa do Evangelho, para o sustento dos seus obreiros locais, mas da obra missionária também. Se você não serve, se você negocia as oportunidades que você poderia estar envolvido na sua igreja, com atividades de lazer ou pseudo-descanso, se você é um crente que não participa financeiramente do reino de Deus, você é alguém que tem um amor verdadeiro, mas não por Deus e pela sua igreja, pelo seu próprio coração, por si mesmo. E o amor que Deus espera encontrar em nós é um amor abnegado, um amor que deixa de lado as diferenças, aquelas espetadas quando a gente está junto, para valorizar e fortalecer o vínculo que há na fé em Cristo. E por último, voltando ainda para o capítulo 1, versículo 3, nós encontramos uma terceira marca distintiva em uma igreja saudável. Uma terceira marca distintiva na comunidade batista de Moema. E essa terceira marca é a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Por que os crentes de Tessalônica eram firmes em sua esperança? Porque eles viviam seus dias aqui na terra com os olhos deles lá no céu. Lá no céu. Aquela comunidade, depois que o apóstolo Paulo foi banido, provavelmente, nós não temos registro, bíblico nesse sentido, mas provavelmente teve prejuízos financeiros, sofreu retaliações, desprezo social, talvez foi colocado à margem da sua época, mas vocês acham que eles desanimaram? Porque os seus olhos estavam firmes em Cristo. Olhe comigo o versículo 9 e 10 do capítulo 1. Olha só como Paulo percebe essa firmeza da esperança da igreja em Tessalônica. Versos 9 e 10. Pois eles mesmos, se referindo ao contexto da cidade de Tessalônica, os ímpios aí ao redor de vocês, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Eles estão incomodados que vocês receberam o Evangelho de Cristo em seus corações. E eles estão dizendo para nós que vocês deixaram os ídolos que vocês até então adoravam. Talvez isso tenha afetado até a economia local de Tessalônica. E vocês se converteram a Deus para servirem o Deus vivo e verdadeiro
e para aguardarem dos céus o seu Filho, Jesus Cristo, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, esse Jesus que há de nos livrar da sua ira vindoura. Eu consigo perceber a firmeza da vossa fé, porque vocês têm os seus olhos nos céus. E vocês amanhecem o dia e olham para os céus e perguntam: será que é hoje que o nosso Redentor vai voltar para buscar a sua igreja? Crentes que desanimam, normalmente, fixam seus olhos ou para baixo ou para os obstáculos. Jamais para os céus. A igreja de Tessalônica não. Eles olhavam para os céus, aguardando dos céus o seu Filho, o Filho de Deus, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que um dia virá para nos livrar da ira vindoura. E aqui há um elemento escatológico em relação ao arrebatamento da igreja e uma ira vindoura que há de ser derramada sobre toda a terra. E a igreja então será arrebatada para não experimentar isso. Sabe por que muitos abandonam a sua fé? Porque perderam de vista a sua esperança. Ontem eu estive ministrando, celebrando um casamento de um casal da nossa igreja. E sabe algo que me chama muita atenção nos jovens? Eu sei que isso não acontece aqui, né? Só em Indaiatuba. A gente conversa com eles e a gente pergunta: você ama Cristo? Está ansioso por ver o seu Salvador? E eles dizem: sim, pastor, mas bem que Jesus podia esperar um pouquinho e me casar, né? Eu ainda estou solteiro, solteira. E aí passa algum tempo e eles então se casam. E aí após ali o casamento a gente aborda eles de novo e aí, coração ardente, ansioso pela volta do nosso Redentor, eles dizem: então, pastor, sim, mas eu queria ter a experiência de ser pai, de ser mãe, né? E aí então vem o primeiro filho, vem o segundo filho, vem o terceiro filho, né, pastor Gustavo? Pequeno Talibã, José. Palavras dele, tá, igreja? Que fique registrado que não é autoria minha. E aí, eles crescem, vão para a escola, e a gente fala: agora vocês já tiveram a experiência, né? De serem pais, de serem mães. E eles dizem: então, pastor, eu queria levar meus filhos ao altar, queria ter a experiência de ser avô, de ser avó. Na verdade, crentes que pensam assim perderam de vista essa esperança e esse amor ardente por encontrar-se com o seu Redentor. E sabe quando que eles irão se encontrar? Quando eles forem sepultados. Eles não desejam ser arrebatados. Eles não desejam ver Cristo voltar para buscar o seu povo, a sua igreja. Pelo contrário, eles querem viver a sua vida e têm o seu coração aqui nesse mundinho caído, medíocre, sujeito aos efeitos da queda e de toda a corrupção. Capítulo 2, verso 14, último texto, já vou caminhar para o final. Diz assim: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores da igreja de Deus. Olha aí a fé operosa, a prática do discipulado em ação. Existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, os judeus etnicamente que se converteram em Jerusalém, na região da Judéia, e que sofreram represália dos judeus ortodoxos, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. A igreja de Tessalônica nos ensina que o sofrimento e as aparentes perdas que eles experimentaram só fomentaram no coração deles o desejo de se encontrar
com o seu Redentor. Só promoveu ou agiu como se fosse um combustível de querer cada vez mais estar com o seu Salvador. Aqueles crentes não baixaram a cabeça, não se entregaram ao desânimo, não se frustraram com Deus, pelo contrário, só ansiaram ainda mais o retorno vindouro do nosso Redentor. Querida igreja, querida comunidade batista de Moema, e eu tenho certeza que vocês estão muito bem servidos na liderança espiritual de vocês. E aqui não é bajulação não, ok? Estou sendo muito sincero. Pastor André e pastor Gustavo são homens de Deus, fiéis à palavra do Senhor. E vocês vão ganhar muito, cada vez mais, aí junto com a Evelyn também, na parte de educação cristã da igreja, crescimento saudável e orientado pela palavra de Deus. Meu desejo é que vocês desenvolvam uma fé operosa, contribuindo cada dia mais com o avanço do reino de Deus a partir da sua igreja local. Nesse sentido, envolva-se cada vez mais nos ministérios e nas programações que a sua igreja oferece a vocês. Meu desejo é que vocês, à semelhança da igreja de Tessalônica, demonstrem amor sacrificial, um amor que se esforça a todo tempo em querer estar juntos, em querer crescer ao lado do outro. Querida igreja, priorize a sua vida eclesiástica. A nossa vida é tão corrida, é tão pouco. Já parou para pensar? É tão pouco tempo que a gente está junto. A igreja é o grande meio que Deus decidiu deixar para nós, seu povo, para crescermos no conhecimento da sua graça e da sua palavra. E por último, permaneça firme na esperança de que Cristo Jesus um dia voltará para buscar a sua igreja a despeito das momentâneas e leves tribulações que nos assolam. O fim da história não está aqui, está lá. A palavra final não está presente aqui, nessa realidade na qual nos encontramos. Está lá. Você anseia, de fato, se encontrar com o Rei, ou, infelizmente, os entretenimentos desse mundo, os afazeres, aquilo que esse mundo ainda pode oferecer e veio ao encontro do seu coração, substituiu o seu desejo ardente pelo seu Salvador. Meu desejo é que vocês continuem sendo essa igreja abençoada, rica, abundante, alegre, contagiante. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me concede na manhã de hoje de conhecer essa outra parte da tua família. Obrigado a Deus por ver o Senhor direcionando e conduzindo a família do pastor Gustavo, da Larissa, a esse outro aprisco. Louvamos o teu nome pela liderança dessa igreja, que o Senhor confiou ao pastor André, sua esposa Elaine, que o acompanha diariamente em seus desafios, em seu ministério. Obrigado a Deus pela oportunidade que temos de sermos lembrados pela tua palavra sobre esses 3 elementos distintivos de uma igreja saudável. A nossa oração é que as nossas igrejas, seja a Igreja Batista Vida Nova de Indaiatuba, ou a Comunidade Batista em Moema, sejam sempre igrejas encontradas diante dos teus olhos, com esse ardor, com essa alegria, essa vibração de viver os seus dias para a glória do teu nome. Obrigado a Deus, mais uma vez, por essa oportunidade, e pedimos que a tua bênção continue sobre esse teu rebanho. E é no nome de Cristo que assim oramos. Amém.